Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Marcos. Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura para ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje. São textos bem conhecidos e é isso. Amém, Deus. Obrigada por mais um dia em sua presença, obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor, obrigada pelo dia de hoje, sabe, Deus, por podermos acordar e em nome de Jesus, que venhamos a te sentir, a te tocar, a te amar cada dia mais. Fala conosco, fala aos nossos corações, revela-nos quem Tu és, para que assim possamos nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Amém? É isso, vamos lá. Então vai dizer assim: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre o jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele.
Era estrangeira de nacionalidade cirofenícia e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Desde que os filhos comam primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram. A sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: Tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Vamos lá. Primeiro, então, Jesus vai falar ali com os fariseus, né? A impressão que eu tenho é que Jesus tinha giriza desse povo. Quando eles chegavam, Jesus já ficava: Meu Deus do céu, vou me irritar com ele, girou. Sabe o que é giriza? Eu falo giriza, né? Como se todo mundo soubesse. É aquela incompatibilidade, aquela dificuldade, assim, de tão religiosos que eles eram. Então, eles chegam e diz que eles seguiam um costume de lavar muito bem as mãos antes de, se assear muito bem e antes de comer, assim como lavar muito bem os produtos, que iam comer, lavar muito bem os pratos, copos, talheres, jarros, Então, diz que eles faziam isso como uma tradição que eles tinham adquirido dos antigos. E aquilo para eles era sagrado. Então, quem não fazia, eles viravam e falavam: pecador, impuro. E aí ele vai perguntar a Jesus, eles vão perguntar por que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E aí Jesus vira e fala que Jesus já meio sem paciência, vira e fala: nossa, vocês são tão, como é que Jesus fala? Hipócritas. Deixa de hipocrisia, deixa os meninos em paz. E Jesus ali, ele estava condenando isso? Não estava. Ele estava apenas com giriza de quem tratava aquilo como sagrado. Não tem nada a ver, gente. É muito importante para a sua saúde física. Isso é muito importante. Minha mãe, nossa, se eu chego da rua e não lavo a mão, minha mãe acaba com minha raça e tá tudo bem. E cabe a mim respeitá-la e obedecê-la, Por quê? Porque eles sabem do que falam. Eles sabem que estão falando para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso melhor. Mas Jesus vira e Jesus não está estressado com esse tipo de coisa, com eles, darem atenção a esse tipo de coisa. Jesus está estressado com o fato de eles falarem que seguem os pais deles, amam, honram, respeitam e obedecem,
E na verdade, quando mas vocês ensinam. Eles não só faziam, como ensinavam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz, eu dediquei isto para Deus, então ele não precisa de ajudar os seus pais. Eles usam até mesmo a Deus para desonrar os seus pais. Eu vou contar uma história, não sei se eu devo. Eu nem queria falar muito sobre isso daqui, eu acho que eu não vou falar, deixa pra lá. Então é isso, sabe? Então às vezes eles estavam seguindo em umas coisas, mas quando era de fato para cuidar, né, dos seus pais, quando era para honrar, para amar, para abençoar, eles estavam se esquivando e ainda usando o nome de Deus. Então Jesus estava meio estressado com isso e fala, deixa em paz. Aí eles chamam a multidão e falam o seguinte, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O que entra da boca não vai te levar para o inferno, não é pecado. Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Ou seja, não vai no máximo te causar ali uma, como é que é o nome? Infecção intestinal, né? Vai te causar algum mal, enfim, não deixem de fazer. Mas não fiquem achando que isso é a coisa mais sagrada que você está fazendo, porque não tem nada a ver. Isso daí vai para o estômago e do estômago é expelido e a gente nem vai falar como. Porém, aquilo que sai de dentro de você. Então, você precisa vigiar o que está dentro, o que você está deixando entrar, o que você está deixando permanecer dentro de você e que você coloca para fora em forma de bondade, amor, gratidão, generosidade ou em forma de maldade. E aí Jesus cita uma lista grande, viu? Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, falar e agir sem pensar nas consequências. Isso sim vai levar você para o inferno. Isso sim está dentro de você e você precisa, né, arrancar de maneira que você fique pura, né, que você se torne uma pessoa de fato digna e merecedora do reino de Deus. Bom, e aí em seguida, o capítulo vai tratar ali sobre a mulher cirofenícia. Essa história vai dizer que tinha uma mulher que era grega, né, e foi atrás de Jesus, ficou sabendo que ele estava ali na região e foi atrás e se ajoelhou aos pés dele pedindo pela sua filha porque ela estava endemoniada. E ele virou e falou, não chegou o tempo de vocês ainda, não é correto, eu vou primeiro deixar os meus filhos se fartarem, eu vou dar tudo para eles, eu vou investir o máximo neles, que eram os israelitas, os judeus. Depois deles aí, vocês vão ser alcançados. Então, não é ainda a sua hora, a sua vez, sinto muito, não há nada que eu possa fazer por você. Caraca, Jesus, nunca imaginei que o Senhor tivesse hierarquia de prioridade. E aí aquela mulher é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai virar e ela vai falar assim, não tem problema se o Senhor não veio para mim, mas eu sei que no Senhor há algo especial. Cara, e eu acho que eu já fiz um post falando sobre isso. Sabe, o quanto você se permite ser humilhada? Sabe, o quão firme nos seus ideais e na sua crença você está a ponto de você ser humilhada, a ponto de você,
sabe, passar por cada coisa, mas virar e falar, eu não vou desistir, não tem problema, não quero pão deles, pode dar tudo para eles, mas eu vou ficar ali debaixo da mesa deles, quando cair qualquer migalhinha, eu sei que aquilo ali vai me sustentar. E aí Jesus vira para ela e fala assim, e aqui Marcos é bem sucinto, não fala, uau, que fé que você tem. Não, diz que Jesus olhou para ela, virou e falou assim, mas então, minha querida, o que você acredita é o que vai acontecer. Então pronto, vai para sua casa. Sua filha está curada por conta da sua fé. Não é sobre mim tão somente. Não é porque eu falei, mas é porque você creu. É porque você creu e não desistiu, porque você entendeu que valia a pena investir todas as suas fichas e até ser humilhada. E vai finalizar então falando sobre a história de um surdo-mudo que Jesus vai ali e umas pessoas levam, né, esse surdo-mudo para ele ver, né, para ele avaliar, analisar ali e ver se podia curar. Diz que Jesus então afasta ali do meio da multidão e ele faz uma mistura estranha, cospe, põe na língua do cara, coloca o dedo nos ouvidos dele, que naquela época devia ser só a cera. Ai, Jesus, ele tira todos esses nojinhos, né? E é isso. E aí, aquele surdo-mudo é curado, ele volta a falar, volta a ouvir. E vai dizer que tudo que ele fazia, e as pessoas vão falar que tudo que ele fazia muito bem. Que ele até mesmo fazia com que os surdos ouçam e os mudos falassem. Ou seja, aqueles que eram os rejeitados, as pessoas mais. Agora, porque Jesus, sabe, fazia tudo muito bem, sabia discernir cada coisa, tinha sabedoria, sabe, eles agora não só ouviam, né, fisicamente falando. Aqui a gente precisa entender tudo muito pelo lado espiritual. É um ouvir espiritual, é um falar espiritual. As pessoas falavam de coisas novas, falavam de coisas diferentes. É isso. Meu tempo se esgotou. Eu tô com um probleminha na plataforma. Eu também estou reestruturando o nosso método aí. Mas saibam que eu tenho um grupo chamado Eu Escolho Cristo Todo Dia, né? É uma comunidade online, não é uma igreja. É um grupo onde ali a gente tá sempre... eu tô como uma pessoa que busca aplicar os princípios bíblicos no nosso dia a dia. Então, se você está tendo dificuldade, se você tem esse interesse, me procura. Eu tenho um receio de deixar meu telefone, mas eu acho que é isso que eu vou fazer, porque na plataforma eu acho que não está dando certo. Enfim, é isso, mas qualquer dúvida, entre em contato aqui também, nos comentários, fala alguma coisa. E aí a gente vai se falando, beleza? Deus abençoe. Tchau, tchau.